Então, eu queria começar uma pergunta para a Ana, né? Ana, na semana passada, um artigo no jornal The Guardian da Rebecca Solnit, né, que foi publicado um pouco antes do relatório do IPCC, que foi divulgado nessa segunda-feira, né, fala da urgência por novas narrativas, né, para que a gente possa lidar com a crise climática. Eu sei que ninguém mais aguenta essa palavra narrativa, né? Mas aqui eu me refiro principalmente a narrativas literárias, né, no sentido de construção literária, né? E o argumento dela, basicamente, é que, para que a gente possa agir sobre o clima, né, sobre a crise climática de uma maneira eficaz, nós precisamos encontrar novas histórias, construir novas narrativas, né, que possam redirecionar nossa sensibilidade, os nossos afetos para esse tema, né? Ou seja, para a eliminação de um modo de vida, um modo de organização social baseado no consumo de combustíveis fósseis, né? Então, ela diz que, durante muito tempo, a luta climática foi limitada a cientistas, especialistas, ativistas, mas que, embora a gente precise dessas competências, a gente precisa, desesperadamente, ela diz, de mais escritores, de mais filósofos e de mais artistas empenhados aí nessa discussão, né? Esse é um dos tópicos fundamentais lá do livro do Ghosh, né? Ele diz claramente: imaginar novas possibilidades de organização social não é trabalho de políticos e burocratas. Esse é o trabalho dos artistas, dos escritores, dos filósofos, né? Mas no livro, Ana, para o qual você escreveu Orelha, né, o Timothy Morton ele propõe também novos recortes conceituais da realidade, né? Ou seja, novas formas discursivas, né, para falar da realidade climática. Então, temos lá noções como hiperobjetos, você menciona o conceito de malha, que é essa metáfora muito interessante lá do livro, estrangeiro, a noção de ecologia sem natureza, etc., né? Quer dizer, são maneiras de induzir uma nova sensibilidade, né, que o Morton resume como o pensamento ecológico. O quanto a literatura de ficção científica, né, que era o que a gente estava discutindo um pouco antes de começar aqui a mesa, né? Essa literatura de ficção científica produzida hoje, né, essas novas histórias, essas autoras, esses autores, né, tem potencial de nos ajudar a redirecionar essas sensibilidades, os nossos afetos, o nosso imaginário, né, para essa urgência climática, né, nesse sentido que a Rebecca Solnit menciona. Muito obrigada. Queria dar boa noite. Tem um lugar aqui, se vocês quiserem, tem 3 lugares. E queria dizer que, além de estar muito feliz de estar aqui na cabeceira, agradecer ao Adalto por ter contado essa história. Também um prazer estar aqui com o Rodrigo, o Julián, que leio sempre. E também agradecer que tem crianças, né? Que mais eventos literários sempre a gente possa normalizar a presença de crianças também, que eu acho isso muito importante. Eu adorei a pergunta. Acho que mais do que pensar em narrativas futuras que precisam ser escritas, eu acho que também a gente tem que fazer um pouco de arqueologia ecocrítica, né? Quem me conhece sabe que o livro que eu fiquei mais fascinada de ler ano passado é um livro de crítica que se chama Drummond e a Mineração, que é do José Miguel Wisnik, em que o Wisnik, nossa, até arrepio de falar, porque eu dei muitos anos aula de cursinho sobre Claro Enigma, que é um livro do Drummond que eu conheço razoavelmente bem, porque caía na prova do Rio Branco, então eu tive que preparar muitas aulas. Então eu sabia um pouco da análise de Claro Enigma, que é um livro que vem logo depois de Rosa do Povo. E as pessoas sempre ficavam assim, o que é esse enigma, né? E era um livro tão militante, Rosa do Povo, por que depois vem esse Claro Enigma? E isso era um enigma mesmo, realmente. Está no título do livro. E o José Miguel Wisnik, no meio da pandemia, ele fez uma coisa assim que foi muito maravilhosa. Eu não conseguia parar de ler. E é um livrão. Ele no Kindle não acabava nunca lá. E aquela coisa, né? Horas para ler, milhões de horas para ler. E o Wisnik, ele fala uma coisa que é brilhante, aí teria que ler o livro mesmo, que ele vai falar que Claro Enigma do Drummond é a respeito da perda que o Drummond teve da própria paisagem, que é a Itabira. Porque eu não sabia que Itabira, por exemplo, tinha calçada de ferro. Eu não sabia que a Vale do Rio Doce foi fundada
ali meio que entre a Segunda Guerra, acho que é 1946, estou citando de cabeça, e que tinha tudo a ver com Itabira. E que o morro que o Drummond olhava todos os dias desapareceu. E aí, olha, é isso, assim, porque a boa crítica é aquela que traz um livro novo onde a gente nunca tinha lido outro livro. Então, o José Miguel Werneck, ele me dá um livro do Drummond que eu conhecia muito bem as palavras, mas que me faltava a peça fundamental, que era sobre meio ambiente. Era sobre isso, era sobre a questão exploratória. E Minas Gerais se chama Minas Gerais porque é uma região que se extrai minério, que é uma coisa que nós sempre esquecemos, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu acho que as coisas já estão na nossa cara, assim como estava na minha cara o Claro Enigma do Drummond. E talvez essa questão arqueológica ela possa ser feita para o passado, para literaturas que existem, por exemplo, revisitar o William Blake, que é uma coisa muito feita pela ecocrítica, né? Já tinha essa questão da produção e da diferença do campo, e que não era só uma questão meramente da fábrica, era uma questão da transformação do mundo, né? Então acho que isso está muito claro. E acho que Morton faz muito bem, porque ele vai voltar lá para os românticos e também já mostrar lugares em que o Shelley fala dessas questões de alimentação, para dar um exemplo, né? E outras, e tornar as coisas mais sexys, né? E sobre o conceito de malha, eu acho muito bom esse conceito. Esse livro, eu não sei, eu gostei muito de ler. Eu acho que vai amarrando umas coisas que não tinham a ver, mas que fazem muito sentido todas juntas. E acho que disso tem uma radicalidade, talvez, na proposta de escrita, né? Que quando a gente estuda qualquer coisa relacionada ao antropoceno ou crítica ecologista, o primeiro conceito que cai é o conceito de centro, né? Porque se eu penso numa célula, o centro da célula é onde eu tenho atividade celular. Ou seja, é o centro da célula. Se eu penso assim, numa paisagem que se altera, o centro do planeta vai estar onde? Nas regiões da onde está tendo mais transformação da natureza em naturezas, para citar uma. Mas você está tendo uma transformação do que a gente chama, entre aspas, de recurso natural para uma outra coisa. Então, poços de exploração de petróleo, de perfuração, de fracking. Quando eu estou queimando lá a Amazônia para aumentar campo de soja, para alimentar os animais que os humanos vão comer. Quando eu estou tendo mineração. Então, nesses lugares, na realidade, seria onde a gente está tendo mais atividade, mas a gente não considera isso. A gente considera isso aqui que nós estamos olhando, o lugar que tem mais atividade. E Krenak, para dar um outro exemplo, vai falar belamente no Futuro Ancestral que quando ele finca uma coisa no chão, aqui é o centro. Então, para nós que estamos nessa sala, aqui é o centro do mundo, se a gente quiser. Só que aí Morton vai falar uma coisa que eu acho belíssima, que o planeta, gente, é redondo. Então, o centro efetivamente está em todas as partes. E para considerar essa ideia de centro-periferia, ele traz uma ideia que é um conceito que é muito interessante para nós, e aí eu paro para também ouvir todo mundo aqui. Não, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu posso falar muito mais, mas não quero fazer direitinho. Para que a gente veja nesse conceito de malha que eu não necessariamente preciso ter uma relação de centro-periferia. E que talvez isso seja também um problema de epistemologia, né? Eu posso ter, talvez, essa estrutura em que eu consigo representar o que nós somos, ou onde nós estamos, de uma outra maneira. E tem uma coisa também que eu acho muito bela que ele traz, que traz aí também do romântico, do gótico, que é a questão da importância do sombrio, ou do que a gente não enxerga, ou talvez do que a gente não queira enxergar. E tem um pouco a ver com uma análise crítica pela negativa, não no sentido negativo de pessimista, mas a gente lê pelo que não dá para ver, né, pelo que é invisível. Mas, às vezes, pensar nessas ecologias, falar que, um exemplo, né, que, por exemplo, isso daqui é natureza, isso é natureza. Tudo que a gente olha na natureza muda um pouco a nossa forma de entender as coisas. E essas questões todas, veja, do livro do Wisnik, essas ideias de Morton, alteram a nossa forma de pensar muito radicalmente. E talvez seja isso que a gente precisa. Além de narrativas novas, outras formas de compreensão da realidade. E aí eu fecho com a minha frase predileta que existe, que é de um poeta que mora em São Paulo, mas nascido no Mato Grosso, que é o Paulo Ferraz, que ele fala que só o impensável é impossível. Então a gente precisa pensar. Maravilha. Obrigado, Ana.
que a gente vai retomar boa parte das questões que você trouxe aqui, mas realmente o Morton enfatiza muito essa dissolução dessas fronteiras tradicionais do pensamento entre centro e borda, ou dentro e fora, artificial, natural, e até mesmo orgânico e inorgânico. Ele fala o quanto a nossa própria Constituição está atravessada por elementos que são inorgânicos. Ele tem toda uma discussão sobre endossimbiose, enfim, que é bem interessante. Julian, a primeira parte do livro O Grande Desatino, né, do Ghosh, é dedicada não só ao tema da crise do romance, né, que é um tema clássico da crítica literária, mas o livro aponta para uma crise mais ampla da cultura ocidental. Né? Ele tem essa ambição, né? Da nossa própria faculdade de imaginar outros mundos, né? Que repercute, evidentemente, na incapacidade de figuração literária, de criar narrativas de impacto, né, sobre esses eventos climáticos extremos que a gente está vivendo. Né? Essa incapacidade, diz o Ghosh, ela estaria ligada, né, à própria origem do romance moderno, né? Principalmente o gênero do romance realista. Né? Ele até menciona aquela definição problemática, né, que define o romance como uma aventura moral individual. Né? Não que o romance precise ser assim, né, mas essa ênfase no relato individual ela se intensifica no final do século XIX. Né? Então, é uma definição ainda corrente. Né? Então, quando a gente pensa também no romance como uma narrativa vinculada à ordem dessa aventura moral individual e principalmente à ordem do provável, né? O romance se consolida como uma estilização da vida cotidiana, né, burguesa, no caso do romance do século XIX, né, em que o cotidiano está sempre sendo figurado no primeiro plano e os eventos improváveis, a novidade, digamos assim, ela é deslocada para o fundo da narrativa. Né? Então, a descrição de um fenômeno climático extremo, improvável, no interior de uma narrativa romanesca, ela causa uma fricção, causa uma tensão formal. Né? E daí a acusação do Ghosh de que isso evocaria, então, gêneros como fantasia ou distopias climáticas, etc., e estaria proscrito da literatura dita séria, do mainstream literário. Né? Acontece que a cada dia o improvável está aí, né? Nas florestas, nas cidades que a gente vive. Né? E, enfim, o que aconteceu há pouco tempo em São Sebastião era da ordem do improvável até acontecer. Né? Então, e ainda assim, esse caos climático ele tem sido ignorado quase que por completo no romance. Né? Ou tem aparecido de uma maneira indireta. Você, no doutorado, trabalhou, né, sobre esse tema, essa história do romance, né? Resultou no seu livro Romance, História de uma Ideia, em que você analisa essa transformação do gênero, né, a ideia abstrata de um romance, nos romancistas desde o século XVIII até os escritores contemporâneos. Então, eu pergunto se você poderia comentar um pouco essa hipótese bastante forte do Ghosh, né, de que a incapacidade de imaginação no romance dito sério, na literatura dita séria, ou mesmo da ficção climática, né, essa incapacidade de dar uma imagem convincente desse presente que a gente vive, né, atravessado por eventos improváveis, digamos assim, essa incapacidade ela estaria ligada mesmo à própria origem do romance, quer dizer, ou pelo menos do romance realista, né, que está preocupado em reproduzir o mundo tal como ele é, né, e qual o desafio que o romance hoje poderia superar. Né? Bom, boa noite a todos, todas. Satisfação estar aqui, particularmente por esse momento bonito, que é o surgimento público da Quina, né, com presença física de tantos. Eu já conversamos tanto sobre o que viria a ser a Quina com você, com a Lia, com o Xande, enfim. É tão bonito ver como o projeto já nasce absolutamente coerente e absolutamente surpreendente ao mesmo tempo, sabe? Os caminhos que vocês estão
assumindo são muito interessantes para mim. E também por isso estou aqui e me senti tentado a me aproximar de algo que não é exatamente o meu campo habitual, né? Estou em lugar perigoso, porque sei que os demais dominam muito mais o assunto do que eu, mas a gente tenta. Acho que tenta, inclusive, pela posição que o Ghosh traz, que é das mais interessantes, de partida no livro dele, e como um princípio geral a ser aplicado, que é a ideia de reconhecimento, né? Como algo, o lampejo do já sabido, né? Ele destaca a ideia do como uma ideia fundamental, né? Porque que a gente sabe que a gente está imerso num mar de transformações que pode nos levar ao absoluto colapso ou a quase algum tipo de apocalipse com consequências nefastas, tudo isso a gente tem plena consciência, né? A gente se recusa a ver e a gente permanece naquela posição que é do conhecimento, mas não do reconhecimento, né? Então, eu acho interessante isso. E a ideia que é convite ao debate, convite à discussão, que não é preciso saber mais. Sempre é bom saber mais, mas não é preciso saber mais para se posicionar e para ter um olhar responsável, rigoroso para todas essas questões. Então, aqui estou, né, sem saber mais do que talvez sabendo menos do que deveria, mas tudo bem. Me moveu muito o livro do Ghosh. Acho que, ao mesmo tempo, condiz com a leitura que eu vim fazendo no doutorado sobre a história do romance, sobre as sucessivas crises do romance, mas trazendo um elemento que, de fato, passava despercebido, né? Para mim, algo de central na história do romance é a tensão, não entre realismo e fantasia, né, entre real e fantasia, mas entre realismo e real, né? São coisas que se tornaram quase discrepantes, e que é surpreendente que assim sejam, porque geralmente a gente vê como uma como consequência natural da outra. O realismo é a forma mais direta e eficaz de capturar o real dentro da literatura. Esse é o princípio de nascimento do romance, é o princípio de origem do romance, por assim dizer, né? Ele se pretende a forma mais real da história da literatura, né? É por isso, quando você fala, talvez o romance realista, pelo menos, essa distinção até se perde, né? Romance e romance realista vão se confundindo ao longo da história, a ponto da gente prescindir do adjetivo. É romance. O romance é, por definição, realista ao longo da história, na maior parte das suas discussões, né? Só que tem, justamente aí, um problema. Para que se constitua aquilo que o Ian Watt chamou de realismo formal, é preciso excluir toda uma série de experiências que não cabem nesse realismo, que são as experiências estritamente definidas pelos critérios de verossimilhança, ou, como ele está chamando aqui, frisando, de probabilidade. Só pode entrar algo da ordem do provável. O que é estranho está fora do realismo, não pode ser acomodado, não pode ser abarcado, porque senão a gente incorre na inverossimilhança, no baixo convencimento. Se isto é raro, não cabe no livro, não deveria caber, não faz parte do romance. Daí a visão de que a realidade seria mais estranha que a ficção. De fato, é daí que surge. O romance tem esse princípio, esse preceito, e ele convence dessa maneira, e se torna uma forma, como eu disse, de enorme eficiência, acachapante, talvez o gênero mais bem-sucedido de todos os tempos, né? Só que isso vai se fazendo, como todos os princípios e corolários do romance desde o início, vai se fazendo problemático. Ao longo do tempo, autores se levantam contra o romance. O realismo se levanta contra o realismo. O romance, para ser real, tenta abater os princípios do realismo. Isso aconteceu de muitas maneiras ao longo da história. E ao longo dos séculos. Mas o que o Ghosh me parece trazer muito bem é definir como isso está se dando hoje, né? Eu acho que, de diversas maneiras, o romance atual não se pretende mais realista, ele se pretende real, né? Os romancistas de hoje
talvez os mais interessantes, os mais pensantes, os mais diferentes, estão tentando tocar o real e, para isso, ferindo a lógica do realismo, escrevendo narrativas improváveis, inverossímeis, tentando se aproximar da carne da realidade, tentando tocar um real que seja diferente daquilo que é a história esperada, a história prevista, a história comum do romance. Isso se dá com uma série de hibridismos, né? O romance se aproxima do discurso autobiográfico amplamente, do discurso sociológico, antropológico, filosófico, político. Ele vai se alterando por contágio, por aproximação com outras formas. E aqui, de repente, o Ghosh traz aquilo que, para mim, estava calado, para outros, não. Para os mais atentos, não. Mas, para mim, estava calado, né? Então, há algo do campo do climático que é essencial para a nossa existência no passado, no presente e no futuro, e que vinha sendo silenciado na literatura. Esse é o grande desatino, que a nossa cultura e a nossa imaginação, como ele diz, estivessem deixando isso passar despercebido, né? A ideia da grande cegueira, que é a outra tradução possível para o título, né? Depois de fugir da tradução mais impolida, que era o grande desarranjo. Por sorte, escapamos dessa. Então, o grande desatino ou a grande cegueira, isso de não enxergar o que está exatamente diante dos nossos olhos, presente, gritante, essas questões avassaladoras que vão deixando relegadas ao segundo plano, como você dizia, ou, quando aparecem em literatura, rebaixam de imediato a literatura, que essa é outra leitura fundamental que ele traz, né? No momento em que você colocou uma improbabilidade enorme no seu livro como um grande vendaval que tudo destrói, o seu livro já é considerado algo que não pertence à literatura séria, que não pertence ao mundo do romance, ao mundo do realismo, vai ser lido de outra forma, talvez como literatura climática, nesse termo que você traz. Enfim, vai ser colocado num lugar de menor valorização literária. Esse é o problema que a gente tem que encarar. Eu acho fundamental, de fato. Como que a gente vai fazer para tocar esse real que está por toda parte, que nos cerca, que demarca a nossa existência pretérita, presente e futura, sem fazer com que a gente se torne escritores fantasiosos, paradoxalmente, porque isso é a carne do real e nos torna escritores fantasiosos, distantes do mundo do realismo, distantes de uma literatura séria. Como fazer para cumprir, no fim das contas, esse compromisso que a Rebecca Solnit está também convocando, escritores, filósofos e artistas que entrem nessa discussão e que não levem a discussão ou não sejam, nesse exato momento, excluídos do âmbito da discussão séria de literatura, né? Então, é um problema que está no campo da cultura, da imaginação, da criação literária, mas também no campo da leitura e da discussão literária, da crítica literária. Por isso, também gostei de estar aqui e eu acho que por aí que, em alguma medida, a conversa podia seguir. Tá ótimo. De fato, no próprio início do livro, ele salienta esse aspecto, né? Aspecto de que, na atividade dele como escritor, ele é um romancista bastante famoso na Índia, um escritor que se preocupa há muitas décadas sobre as questões climáticas. Os eventos climáticos improváveis não comparecem nos romances dele, justamente por conta de que aquilo teria a aparência de algo improvável e, portanto, perderia a credibilidade do leitor, etc. Então, e aí ele passa a examinar isso como um problema constitutivo da forma e que precisa ser revisitado, que precisa ser repensado, né? Rodrigo, você redigiu o pós-fácil, né, da edição brasileira e do pensamento ecológico, mapeando as referências filosóficas principais do livro, principalmente essa nova ontologia, né, a ontologia orientada a objetos, né, que é uma nova tendência da filosofia contemporânea, que, no caso específico dos livros do Morton, leva a uma abordagem incomum sobre o conceito de natureza, né? Resumindo, né,
o Morton defende que a gente deveria simplesmente abandonar o conceito de natureza, né? O conceito moderno de natureza, que se origina ali no período romântico, no século XIX, no mesmo momento, digamos assim, de consolidação do romance burguês, né? E essa noção de natureza, para ele, é problemática porque natureza é uma abstração, é um conceito normativo, se apresenta sempre como algo lá longe, né? Ele diz, em algum lugar distante, uma paisagem distante, mas inatingível. Então, eu posso ver essa montanha, eu posso ver aquele oceano, eu posso ver esse gato, essa árvore, esse copo, mas eu não consigo ver ou pegar a natureza, né? A natureza ele é uma ilusão retrospectiva, né, que pretende abarcar todos os fenômenos, mas numa falsa totalidade, né? Por oposição àquilo que seria social, aquilo que estaria no campo cultural, né? Bom, até aí, qual o problema disso? Ele diz, bom, isso traz muito problema, né? Um conceito de natureza, ele já serviu à retórica do machismo, né, da homofobia, do racismo, né, e agora ele traz um problema para o enfrentamento da crise climática também, né? Ele diz algo, tem uma frase, ele é um escritor de frases de impacto, né? Uma delas é assim: colocar algo chamado natureza em um pedestal e admirá-la de longe faz pelo meio ambiente aquilo que o patriarcado faz pela figura da mulher. É um ato paradoxal de admiração sádica. Então a gente precisa acabar com esse conceito de natureza, porque ele bloqueia a tomada de consciência dessa coexistência dos seres, dessa inter-relação dos seres, da malha, né, que a Ana estava comentando. Então é por isso que ele insiste em falar de ecologia sem natureza, né? Então, em vez de natureza, a gente tem que falar de coexistência, que é um termo muito mais convidativo, né? Natureza não é aquela coisa quase que religiosa, né, inacessível. Parece pequena a diferença, mas ela tem consequências consideráveis, né? No campo da ética, ele fala de uma ética ecológica, que é uma ética da coexistência. Daí, inclusive, a ligação com a teoria queer, né, Rodrigo, no livro, né? O queer, o diferente, a diferença, ela seria a regra e não a exceção daquilo que a gente constata. E no campo do conhecimento, ele define o pensamento ecológico como algo semelhante muito mais a um vírus que contamina diferentes campos do conhecimento e menos de um sistema conceitual, né, um sistema de descrição da realidade, um esquema de pensamento pronto, né? Então, Rodrigo, você que trabalha nesse entrecruzamento de literatura, filosofia, comunicação, você poderia falar um pouco, né, sobre como a crise climática provoca essa modificação, não só das narrativas literárias que a gente estava discutindo aqui, mas também dos discursos filosóficos, quer dizer, quanto essa nova ontologia está influenciada pela conscientização das questões climáticas, né? Essa nova ontologia da qual a escrita do Morton é talvez uma das expressões mais significativas, né? Então, todos esses conceitos que a gente comentou, hiperobjetos, malha, estranho-estrangeiro, pessoalidade, não personalidade, isso que você descreve no seu pós-fácil como uma selva de conceitos, né? Uma selva selvagem de conceitos, né? Então, se você puder falar um pouco de como certos setores da filosofia hoje estão mais sensíveis a essa catástrofe climática, como isso reverbera no campo do conhecimento. Tá. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho maravilhoso da Quina, um prazer aqui estar com a Ana, Juliana. Obrigado pela a cabeceira, né, pela receptividade, e muito contente mesmo de estar aqui, de ver esse debate, né? Bom, o Morton é um autor difícil, né, e ele traz temas difíceis da filosofia contemporânea. O que eu acho que seria interessante da gente encaminhar a conversa é de pensar um pouco na questão de ecologia, natureza e antropocentrismo. Não são coisas distintas, e sobretudo ecologia e natureza. E ao longo dos últimos 2 séculos começou a haver uma cola entre ecologia e natureza, né? Quando a ecologia surge pelos naturalistas alemães, Ernst Haeckel, etc., eles já estão pensando o quê? São ambientes de seres vivos que têm o seu determinado, é a célula que a Ana mencionou. Você tem uma atividade, qualquer
qualquer casa, né, de oikos, do grego casa, qualquer espaço que tenha um meio circundante, uma casa. Seja um átomo, uma célula, uma bactéria, um vírus, uma constituição orgânica, um ser multicelular no oceano, seja uma cidade como São Paulo. Então, a ecologia ela já surge não como necessariamente uma concepção naturalista, mas a partir da filosofia da natureza. E tem um autor que é muito importante, que ele foi abandonado e depois começou a ser lido a partir dos anos 60, que é o Jakob von Exkill, que é um biólogo estoniano, ele criou a chamada biologia existencial. E ele tem uma formulação que é muito bombástica. Ele diz o seguinte: bom, na verdade, não existe a natureza. Quando a gente fala a natureza, a gente está pensando que existe uma única plataforma que reúne todos os seres. Mas de onde vem essa ilusão de que existe a natureza? Do humano. Porque o humano acredita que ele está numa plataforma específica, especial, e todos os outros seres podem ser encaixados dentro de uma plataforma geral. E Exkill vai dizer, não existe plataforma geral. Todas as plataformas são especiais e são específicas. Ele pulveriza a natureza. Então, essa noção de que, no fundo, você está num ambiente, mas o ambiente não é necessariamente aquilo que a gente chama de natural, que não existe a natureza, então existe uma pluralização de meios circundantes, né? O conceito do Exkill é Umwelten, são os meios circundantes, que foi até traduzido como meio ambiente ou habitat, mas não é exatamente isso, é uma coisa mais forte. Então, esse pensamento ecológico passa muito por aí. Deleuze e Guattari, nos anos 60, são leitores de Exkill, né? Eles estão pensando nesse tipo de ecologia. O Guattari vai falar das 3 ecologias, ecologia natural, social e maquínica, né? Então, você já tem uma permeabilidade de uma ecologia desnaturalizada. Então, esse acho que é um primeiro movimento, é isso, a gente desnaturalizar a noção de ecologia. Esse é um primeiro passo, né? E o pensamento ecológico, e daí não é exclusivo do Morton, isso já vem vindo já de uma tradição já de tirar essa cola e de tentar entender esses meios como meios plurais complexos. Depois, assim, a partir da cibernética e do chamado pensamento sistêmico, começou a se pensar muito na chamada ecologia profunda, que isso teria a ver com sistemas e que, então, a ecologia ela seria um modo de entender o sistema Terra. Tem até uma nova ciência que está sendo construída ainda, chamada ciência do sistema Terra. É uma das ciências mais interdisciplinares hoje no mundo, porque integraria todas as ciências e todos os saberes, que é para entender o que é esse hiperobjeto, que é um sistema Terra. E esse sistema Terra não é natureza, seria geosfera, física, fisicalidade, corpo astronômico, biosfera, biota, ou seja, todos os seres vivos, antroposfera e tecnosfera. Seria um cruzamento dessas 4 dinâmicas, né? Então, isso seria a chamada ecologia profunda. Qual que é o problema da ecologia profunda? Que daí eu acho que Morton, os realistas especulativos, eles tentam dar um passo adiante. É o problema de sistema. Quem é que regula o sistema? Qual é o metasistema que organiza o sistema? E o próprio conceito de sistema ele é um pouco conservador, assim, porque, bom, então tudo é sistêmico, existe uma homeostase, então, no fundo, as coisas vão acabar se resolvendo, se equilibrando. Tem uma premissa ali meio de equilíbrio e que um pensamento ecológico radical precisa romper com isso. Para a gente falar, não tem equilíbrio nenhum, né? É a improbabilidade que está batendo a porta, né? A improbabilidade que já virou real. E o real já está destruindo tudo. Então, assim, para resumir bastante, né, só para tentar entender, o Morton ele estaria numa linha da chamada filosofia especulativa, dessa filosofia orientada aos objetos, que tenta redimensionar o que seria essa natureza, esse ecos, esse humano, né, e de um ponto de vista não antropocêntrico. Porque, no fundo, quando a gente fala de natureza, a gente está sendo antropocêntrico. E o que é interessante quando ele diz assim que... então, por que não se pode falar de natureza? Porque a gente acabou associando natureza à paisagem. E então a natureza ela seria quase que um contraponto negativo da industrialização. Quando você fala, então, eu vou para a praia, que lá eu tenho contato com a natureza. Cara, você só está preso, você está refém de uma lógica de uma figura negativa, como os frankfurtianos vão dizer. Você está dentro de uma lógica de uma figura negativa que você está naturalizando um ambiente que não é mais natural, mas você também não está natural, porque você está vendo uma paisagem, você está precisando de algo que já não está mais em você. Por que isso daqui que a gente está aqui não é natureza e por que a praia é, né? E daí, no fundo, o que a gente está chamando de natureza não é nada mais do que capitalismo. Uma construção ficcional, uma miragem do capitalismo.
Então, para evitar essa fetichização, essa reificação da natureza, é que a gente precisaria repensar o conceito de natureza. Por isso que ele fala dessa ecologia sem natureza, né? A dark ecology, né? A ecologia sombria, é uma ecologia sem fundamento, é um bagulho abissal. Assim, é muito estranho que ele nos coloca num lugar em que você não tem mais naturalização, você não tem mais essencialização de nada, né? Mas isso para ele é uma forma de pensar a natureza, para além da natureza, para poder preservar a vida humana, a vida natural. Se nós não sairmos desse mecanismo de reificação, a gente vai para o buraco, né? E por isso entra a questão da malha, que está ligada ao infinito, né? O infinito é um conceito muito importante para os realistas especulativos. O infinito é um conceito que está sendo denegado pela filosofia e pela ciência há 2000 anos, ninguém quer enfrentar. E agora esses caras, esses malucos, falaram, não, vamos pensar o infinito. Pensar o infinito é você imaginar que, então, quando eu defino um objeto, esse objeto está recortado contra o quê? Se eu pensá-lo a partir do infinito, eu não tenho como definir a borda dele, ele não tem margem. Então, se eu vou abrindo e descosturando as margens dos objetos, o que é um objeto? Daí a gente entra nessa questão, né? O que seria, qual que é a objetividade do mundo? Então, eu acho que passa um pouco por aí, né, para a gente pensar esses hiperobjetos. Então, a Amazônia é um hiperobjeto, o sistema Terra é um hiperobjeto. O hiperobjeto não é um objeto grande, é um objeto incomensurável, mas uma célula é um hiperobjeto. Pensar epistemologicamente, por exemplo, o DNA, a natureza quântica, né, ainda é um hiperobjeto. A gente está só estabilizando e estabelecendo uma padronagem, lá, uma parametrização de algo que, no fundo, eu ainda não sei o que é. A gente precisa tensionar esse não sei o que é sempre para esse infinito, para que a gente possa transcender um estado de dado, de natureza, que sempre vai cair em algum tipo de discurso naturalista, né? Seja ele o masculinismo, seja a heteronormatividade, seja X, né? Infinitos exemplos que a gente tem de como a naturalização produziu tudo que a gente tem de ruim, quase, né? E daí existe essa antinaturalização. Mas, enfim, daí depois a gente pode conversar mais. Claro. Eu perco um pouco a noção do tempo. Eu não sei se fica à vontade. Bom, você comentou sobre essa concepção da capitalismo como natureza, né? E eu estava discutindo isso com a Ana e com um amigo que está aqui, o Denilson, o professor Denilson da Unifesp, de que eu tenho a impressão, às vezes, de que certos setores da esquerda hoje, né, não tratam com a devida importância, né, esse nexo estrutural entre o antropoceno, as mudanças climáticas que a gente está vivendo, e essa máquina de moer gente, que é o capitalismo tardio em sua fase neoliberal, né? Parece que o fato de que as catástrofes são cada vez mais frequentes, né, de que mais de 3 bilhões de pessoas, vivem em regiões vulneráveis, né, à mudança do clima e serão necessariamente forçadas a migrar, né? Parece que isso não diz respeito a uma agenda ampla da esquerda. Quer dizer, aqueles que ainda estão preocupados ficam confinados a essa rubrica do ecossocialismo, digamos assim, né? Como se pertencessem a uma tendência entre outras possíveis, né? Daí a impressão de que essa agenda ela teria sido muito mais absorvida pelo discurso liberal, né? Você vê toda essa discussão em torno do Green New Deal nos Estados Unidos, talvez seja a maior expressão disso, né? Ou seja, a acusação de que seria uma manifestação ideológica. A gente está discutindo aqui sobre mudanças climáticas para uma agenda de transformação social, né? Então, ela não seria tão prioritária para a esquerda, que está mais preocupada ou com a pauta identitária, urgente, necessária também, de um lado, ou as questões clássicas de relações de classe, a precarização, a dissolução do mundo do trabalho, etc., né? E mesmo quando se fala na interseccionalidade desses campos, quer dizer, quando a gente fala de racismo ambiental, por exemplo, né, de que a população negra, a população indígena vai ser mais afetada pelas mudanças climáticas, mesmo assim essa pauta fica localizada a pequenos grupos, né? Então, eu queria, assim, uma provocação geral para vocês três, assim, de que maneira
a literatura e a filosofia pode também contribuir para essa oxigenação, digamos, do pensamento progressista, que talvez seja realmente o motor de uma transformação efetiva, né? E aí eu deixo a mesa em aberto para a gente discutir outras questões. Eu vou voltar para 1516, publicação da Utopia do Thomas More, que assim, é super ruim ali da Utopia, né? A gente já viu em aula, mas ninguém queria morar lá. Mas Thomas More, lá, 1516, não se conformava com a ideia que a propriedade privada existia. Ele falava, o que é essa ficção que as pessoas estão acreditando nelas? Tem a célebre frase dos carneiros ovelhas estão comendo humanos e tal. Então ele achava que aquela ficção, que era propriedade privada, que era cercar umas terras e falar que era de uma pessoa específica, aquilo não fazia nenhum sentido. E faz muito sentido essa pergunta até hoje, tanto que a gente brinca que é o primeiro dos comunistas e tal, né? E eu acho que por muito tempo as lutas da esquerda, do que a gente denomina a esquerda nos últimos 1 século e meio, é muito de tomar os meios de produção, né? Estou citando assim, uma frase de DCE da minha época. Enfim, só tenho mais de 40. Só que os meios de produção não fazem sentido nesse debate mais. Porque, assim, a fábrica, por si só, ela já não faz mais tanto sentido, embora a gente esteja vestida com uma coisa que é super poluente, ruim para o meio ambiente, que é um vestido, tem o metal aqui, estou tomando água num plástico, tudo isso é natureza, né? Então, transformada de alguma forma, ou a natureza em si mesma, de acordo com a teoria filosófica que vocês escolherem usar. Mas é muito interessante porque, citando Latour, né, a ideia ecológica ela nos enlouquece, porque tira muitas das certezas que eram até então colocadas como isso, a gente agora já entendeu o problema do mundo, então a gente vai fazer isso durante bastante tempo, né? Mas ao contrário de eu achar que esse momento é um momento desesperador, que ele é um momento que nos tira o chão, eu celebro junto com a dona Harold, uma das nossas velhinhas aí que estão sempre conosco, que é um momento de muito desespero, é um momento muito sombrio, um momento muito estranho, muito desconfortável, mas ele pode ser um momento para alegria, porque ele é um momento de mudança, e mudança com M maiúsculo. E várias coisas vão ter que se alterar, né? E aí, a Naomi Klein tem um texto que eu acho muito interessante, porque é muito fácil de falar, gente, de negacionismo assim, da Sarah Palin, negacionismo de quem queima a Amazônia para fazer pastagem para soja, para gado. Mas é muito difícil a gente falar do nosso problema da dissociação cognitiva. Por que a gente não acredita que a mudança climática acontece? Porque estamos aqui, assim, de boa, assim, né? Eu não sou muito de boa, eu tenho várias questões. Por isso que eu fui estudar isso. Inclusive, então, e aí, a minha neurose antigamente era justamente isso. Eu falava, gente, eu estudo um negócio que não serve para nada. Porque isso de literatura não serve para nada a literatura. O que a literatura pode fazer? Eu estava pensando em fazer, é verdade, mas estava pensando em prestar um novo vestibular para biologia, né? Ou oceanografia, estava muito assim, afim de fazer outra área. Só que aí eu lembrei que a literatura tem capacidades muito fundamentais. Como todas as ciências podem contribuir nesse debate. O direito pode contribuir nesse debate, por exemplo, constituindo a questão de ecocídio, os economistas, quem faz economia, quem faz educação física, todas as pessoas podem estar nesse debate. E especificamente no caso da literatura, que é o nosso assunto hoje, a literatura ela concede representação da catástrofe, né? E principalmente nas literaturas insólitas, né? Embora eu estava lembrando que o Vidas Secas tem a coisa da seca muito, muito grande também. Eu estava pensando quando estava te escutando. Mas tem a magnitude da catástrofe, a representatividade da catástrofe, acho que ela pode muito ser feita por meio da literatura. E também ela nomeia o pesadelo. Porque às vezes também falta, por exemplo, essa palavra antropoceno, a gente fala tão mal do termo, que é a época dos homens, né? The Age of the Man, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que é um consenso científico e é muito bom, porque a gente não pode mais retroceder. Já tem. Então, a gente reconhece que está alterando, que o IPCC está falando. O IPCC é o painel da ONU para as questões climáticas, que fica só dando notícias horríveis e falando, gente, vocês não vão parar, pelo amor de Deus, vocês têm que ouvir, porque está muito difícil. Não, é muita depressão. Fica 10 anos. Sem falar, né? Então, é terrível. E aí, essa é a capacidade da literatura, né? É conceder
forma e imaginação para algo que a gente não consegue conceber por si só. A gente não consegue pensar, é muito extenso, é muito complexo. Então a gente concede, não é perfeita, né? Porque as características geralmente da representação é ser ruim, é ser mal feito, mas é ótimo, porque aí quando está meio mal feito eu consigo pensar como é de verdade. Então, ó que lindo. É pela falta que você consegue ver o que realmente talvez possa ser. Só que é rápido, só um glimpse, mas você consegue. Então isso é muito bonito. E a literatura te larga nesse lugar horrível que a gente estava antes, só que um pouco melhor, porque a gente está em companhia, nós estamos pensando com outras pessoas, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Tem muita Dona Haruno que eu tô falando, mas tá escondido. Que Marta faz assim também, tem muita gente esconde, né? Bom, eu estou repensando um pouco aquela máxima de que não é preciso conhecer mais para participar da conversa, porque talvez falte. Enfim, acho importante o que você está trazendo. Vou voltar um pouco para a lógica do Ghosh, mas tentando abarcar esse discurso importante que você traz, né? Que tem a ver, me parece, acontece um mesmo movimento fora do âmbito da literatura, que é esse automatismo de relegar a um outro lugar. Você está falando da palavra sobre o capitalismo, da crítica ao capitalismo, ao neoliberalismo, etc. E quando a gente fala quase que de imediato, também acontece o mesmo efeito de deslocar esse discurso para um outro lugar. Bom, esse já é o discurso militante, esse já é o discurso da esquerda de qualquer tipo. Já acontece esse mesmo efeito de relegar um outro espaço, que não o espaço da discussão das mudanças climáticas, etc. Com os romances está se dando isso, né? Certas palavras acabam transformando um romance que poderia ser lido com seriedade e ouvido com atenção, com sinceridade, transforma em outra coisa. Você falou do Ghosh, que se mantém meio distante na sua própria literatura desse olhar para as mudanças climáticas, mas você vai ver os títulos dele, ele mesmo cita um título, Maré Voraz. Maré Voraz, você viu na capa o Maré Voraz, você já não acha que é um bom romance, né? Certo, no próprio critério do Ghosh, esse não pode estar dentro dos romances sérios e não vai ser encarado com seriedade. Então, se acontece isso no âmbito da literatura, também vai acontecer isso no âmbito do discurso político. Há quase um desejo de limpeza do discurso sobre as mudanças climáticas, de tentar não associar a certos campos ideológicos para que todo mundo consiga aderir, né? Então, para que uma direita também possa olhar para as mudanças climáticas, a gente não pode falar tão fortemente de neoliberalismo ou de capitalismo ou de tomar os meios de produção, né? Então, mas isso se cria um problema, porque vai turvando o próprio debate, vai perdendo clareza, vai perdendo precisão, a gente vai deixando de falar coisas essenciais, fundamentais para o tipo de ação que a gente pretende, né? Então, de fato, me parece que tem alguma associação entre essas duas coisas. E outro ponto que é estranho e central, ao mesmo tempo, é que esse discurso, esses muitos discursos, eles tentam se aproximar ao máximo do real e dizer as coisas tal como elas são, mas com uma ambição quase paradoxal de que aquilo não venha a ser real, né? Existe um paradoxo interno na coisa. A gente vai narrar o mais realisticamente possível aqueles acontecimentos que já se dão, mas porque a gente deseja que eles não se repliquem no futuro, que a gente não se submeta, no fim das contas, a esse apocalipse tão anunciado. Então, o discurso vai ser bem-sucedido unicamente se ele errar, se ele não for real, se ele não se concretizar. Então, é quase um exercício de generosidade do olhar e de abstenção da própria vaidade, dizendo, olha, quero narrar isto que é de máxima gravidade e desejo muito estar errado, ou vir a estar errado no futuro. Continuo? Tá. Não, acho que
essa parte política, e daí eu acho que sigo um pouco a Ana, eu pensaria um pouco com o Latour, com a noção de rede, né? Que a tese do Latour, lá resumindo, é que a modernidade ela foi gerando híbridos e foi separando, né? O pensamento e os processos. Então é como se a rede é a integração de humanos e não humanos, de natureza e cultura, e nós modernos fomos cortando a rede. E o que a gente está vivendo agora é uma tentativa de recosturar uma rede, mas a recostura não é você designando cada pedacinho, né? Teria que reconstruir o sistema todo e entender que o sistema é a rede, ou seja, que não tem um dualismo entre humano e não humano, natureza e cultura, natural e não natural. Então, parece que esses efeitos em cascata que a gente vive, eles são os efeitos desse dualismo que foi se bifurcando, se hibridizando cada vez mais. E a gente precisaria reconstruir, repensar aí o que a gente vive como rede, que é mais tangencia um pouco a malha do Morton, né? Que o Morton é um pouco mais radical nessa percepção da malha do que o Latour. Então, não sei, assim, talvez o problema político ele vá um pouco por aí. É muito difícil, né, de fazer essa reconstrução discursiva, epistemológica, científica, sociológica, étnica, cultural, mas não tem como ser diferente, né? O caminho tem que ser esse mesmo. Sim, não, eu mencionei essa dimensão política porque é algo que é comum aos dois livros, né? Sobretudo na parte final, a dimensão da praxis, né? Da praxis social e da ação política possível a partir das concepções que tanto Ghosh quanto Morton trazem. Quer dizer, é o horizonte. Afinal de contas, por que a gente está discutindo tudo isso? Para mobilizar e consolidar uma ação prática mais eficaz, né? Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, todas e todes. Agradecer novamente os nossos convidados por essa mesa. Foi ótimo. E, bom, até a próxima, até um próximo lançamento aí dos livros da Quina. Muito obrigado.